Olá pessoal, professor Wilson Cândido e mais um vídeo da série TDAH e Estimulação Cognitiva, falando agora sobre o TDAH e a aprendizagem. Então, a associação do TDAH com problemas de aprendizagem gera aí muitas informações distorcidas, a partir de equívocos, indefinições, do que seja dificuldade de aprendizagem e baixo desempenho escolar, do que seja transtorno específico de aprendizagem e dificuldade de aprendizagem. Se eu tenho prejuízos atencionais, ações impulsivas, eu tenho, consequentemente, possibilidades de um baixo desempenho escolar, o que não quer dizer especificamente um transtorno específico da aprendizagem. Também posso ter o transtorno específico da aprendizagem associado ao TDAH, por isso é importante também entender essa outra condição neurobiológica ou do neurodesenvolvimento. A dificuldade na realização de uma tarefa presume falta de capacidade de compreensão em determinados assuntos ou prejuízos de ordem funcional e executiva que gere esse prejuízo para a melhor compreensão desse assunto. No caso do TDAH, a falta de atenção em relação ao conteúdo acadêmico pode gerar desempenho insuficiente nas tarefas que são solicitadas, embora as habilidades para a realização de tarefas estejam ali presentes nesse sujeito. Uma mudança de concepção acerca do TDAH sugere aí um conjunto de exercícios e técnicas a serem utilizados na educação dessas crianças, a fim de que algumas das características e diferenças que possam ser apresentadas sejam apreciadas e reconhecidas como talentos, como capacidades. Então vamos entender aí que o professor, enquanto realizador do seu trabalho, pode ser ainda desafiado a todo instante quanto à identificação para o diagnóstico do TDAH, e quanto à identificação daquilo que é característico do TDAH, que pode trazer prejuízos no aprendizado em sala de aula, impedindo, inclusive, algumas ações sociais positivas por parte desse sujeito. Uma dica importante é a melhor organização do ambiente. Então, TDAHs necessitam de ambiente bem estruturado, no qual saibam exatamente o que esperar, desde o momento que chegam até a hora em que são liberados para ir para casa. Professores devem implementar abordagens preventivas ou remediadoras para alguns comportamentos apresentados, a fim de obter aí maior controle acerca do seu contexto educacional, sem, contudo, descuidar das necessidades que são específicas a esse processo de ensino e aprendizagem. Quanto ao comportamento do professor, é importante que ele seja proativo, cuidadoso, atencioso, cauteloso a certas características do ambiente, como organização das carteiras e mesas, controle da posição de cada aluno em sala de aula, observar qual o melhor lugar para esse aluno com TDAH enquanto posição na sala de aula. Observação e incentivo. Devem apresentar expectativas positivas quanto ao comportamento dos alunos. Não ficar esperando sempre pelo pior. Estabelecer regras e rotinas bem definidas, implementar estratégias de reforço positivo, com o intuito aí de conduzir a motivação e a manifestação de respostas adequadas e comportamentais que são desejadas para esse sujeito com TDAH. Alunos com TDAH necessitam ser continuamente monitorados, não como censura, mas como observação. Os reforçadores sociais que vêm do professor, como um olhar aprovador, um elogio, um sinal positivo, aumentam as chances de melhores resultados, por parte da pessoa que apresenta o TDAH. É recomendado que os professores prestem atenção, reconheçam e reforcem comportamentos desejáveis. Porém, é mais comum ver os alunos com TDAH serem repreendidos, censurados, por algumas violações de regras ou comportamentos inadequados. Então, esses alunos precisam ter, em sala de aula, oportunidade de escolha em relação às tarefas propostas, a oportunidade de escolher a sua melhor forma de avaliação. Se ele optar em fazer uma avaliação sozinho com o professor, é lógico que o professor deve consultar esse aluno, um tempo a mais, uma avaliação em outra sala, uma avaliação oral. É um direito do aluno com TDAH, é um direito de qualquer aluno. Tá? O uso de materiais educacionais que disponibilizem o reforço positivo, como certificados, estrelas, adesivos, são criticados por uns, mas podem ser benéficos em se tratando de alguém que precise desse elemento de motivação. Ação pedagógica.
O professor deve estar preparado para lidar de forma individualizada com comportamentos não desejáveis ou comportamentos inapropriados. Então, recomenda-se as seguintes medidas: conduta calma, demonstrando controle emocional, imediata reação do professor a um comportamento considerado por ele inapropriado por parte desse aluno, uso de uma hierarquia de consequências punitivas leves ao comportamento negativo, mas sem expor esse aluno a uma situação vexatória, né, frente aos colegas, deixando sempre claro que o comportamento desse aluno, né, e não o aluno em si está sendo daquela forma penalizado, mostrando que você está pontuando uma situação e não o aluno como um todo. Comunicação rápida e direta do professor com o aluno, com o familiar, também é muito bem-vindo nesse sentido. O castigo não relaciona emocionalmente a consequência ao comportamento indesejado e pode resultar aí na aversão do aluno ao responsável por esse castigo. Portanto, são algumas situações de pontuar e não de castigar, e não de tirar o recreio, e não de deixar na sala. Isso não funciona e a lei não permite que isso aconteça, tá? Sugere-se a subtração ou a perda de algum privilégio, né, de alguma situação, mas sem, mais uma vez lembrando, deixar esse aluno exposto a uma situação que pode ser geradora de outros comportamentos inadequados. Por isso, muita atenção ao realizar esse tipo de ação punitiva. O grupo de estratégia utilizado com o TDAH tem como base a terapia cognitivo-comportamental, que atua sobre pensamentos, comportamentos que se relacionam funcionalmente a sintomas considerados indesejáveis e, nesse sentido, né, intervém nas atitudes e nos comportamentos, auxiliando aí o sujeito na direção de uma mudança que resulte em comportamentos mais produtivos, mais aceitos e menos desfuncionais nos sentidos diversos da sua apresentação comportamental. Tá? É importante, mais uma vez, um programa que objetive a canalização da energia, a curiosidade e o interesse da criança com TDAH para o desenvolvimento de interesses específicos nesse contexto escolar, das relações sociais, né, no ambiente propriamente dito, levando aí habilidades criativas e comportamento acadêmico mais funcional e mais produtivo, onde o sujeito se sinta importante nesse espaço e motivado a permanecer nesse espaço. Então, é sempre necessário essa observância. Exercícios como Por que Tentar ou Os Meus Heróis convidam os participantes a simular histórias e, por meio da imaginação, trabalham a determinação e a atitude que favoreçam respostas de sucesso, tanto no meio acadêmico quanto no meio familiar. Por meio da brincadeira, a criança ou o jovem podem explorar esse princípio. Estimulação da criatividade, imaginação, fantasia, né, sem ameaçar aí as suas próprias reflexões e escolhas. É importante estar atento aos interesses e habilidades dos alunos. A falta de persistência na realização de uma tarefa é uma característica muito forte no TDAH. Eles desistem pela dificuldade, pela não persistência. Outro aspecto é a curiosidade que é presente no aluno com TDAH e o interesse que apresentam por algumas áreas pontuais. Esses indivíduos podem ser altamente motivados e produtivos quando engajados em assuntos que são interessantes a eles. Portanto, é necessário essa investigação e esse olhar. Recomenda-se o trabalho em uma área de interesse, mesmo se em um primeiro momento o material significar distração para o aluno ou se o interesse não for tão relacionado com o conteúdo acadêmico trabalhado. Mas é importante observar isso. Educadores e pais devem lembrar que a criança com TDAH necessita estar conectada com o mundo que a rodeia e, portanto, o aprendizado precisa envolver todos os sentidos, o concreto e a experimentação. Esse aluno apresentará baixa tolerância a longas aulas discursivas ou a exercícios que envolvam muita abstração. Quanto mais clara for a compreensão desse aluno, maior será o seu envolvimento com a tarefa. Portanto, essas são algumas dicas para o professor ficar atento. Esse foi mais um vídeo da série TDAH e estimulação cognitiva. Em breve, um próximo vídeo. Abraço.